Ele nos dê da sua natureza a cada dia. Nós aprendemos que na festa da Páscoa, nós conhecemos a doutrina da justificação pela fé. Já a festa dos pães asmos tem a ver com a questão da santificação, como o pastor colocou aí de uma forma muito clara, né? Então, a santificação, ela é um processo, não é? O que Paulo nos diz é que nós devemos livrar-se do fermento velhos, ou seja, dos velhos hábitos, né? E hábito é uma coisa que acaba transformando um caráter, não é? Então, Paulo é muito claro, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade ou da perversidade. Em algumas traduções diz do fermento da malícia, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Meus amigos, nós temos que entender que essa festa, ela tem a ver com a santificação, mas também ela tem a ver, como o pastor bem falou aí, com a pureza de Cristo. Cristo não tinha pecado nele, não havia fermento em Cristo. E ele disse que ele era o pão da vida, o pão que desceu do céu. Então, Jesus é o pão sem fermento. Que lindo, gente, que coisa boa. Pastor, já estamos na terceira festa, a festa das primícias. Me permita. Sim, por favor, apenas pastor. Um detalhe. Na hora. O fermento, uma vez que ele está dentro, misturado na massa, humanamente você não pode tirar. Certo? Mas porque ele já está lá, já está misturado na massa. Ok? Nós estamos nessa situação. Nós temos uma natureza que a gente não pode tirar, eu não posso fazer uma cirurgia e tirar a minha natureza pecaminosa, né? Mas nós temos a Cristo, que ele tem um agente especial que é o Espírito Santo, para fazer essa cirurgia espiritual, né? Controlar primeiro, obviamente, essa natureza enquanto estivermos nessa jornada dessa vida, e quando o Senhor vier, como falar em Coríntios, não abrir e fechar os olhos, nós seremos transformados, vai remover essa natureza. Então, nesse aspecto, o caráter de Cristo, né, sendo impresso em nós ao longo da caminhada, e, obviamente, concluído esse trabalho, como diz lá em Filipenses capítulo 1, verso 6, até o dia de Cristo Jesus, quando ele vier, ele conclui retirando essa natureza. Esse é uma boa aplicação para a questão dos pães asmos. É o objetivo, é o foco, é o que Cristo quer nos transformar. Um alimento saudável e que não contém nada que possa perverter essa massa. Perfeito. É interessante, pastor, você falou a questão da cirurgia, né? Lá em Efésio, Cristo falou que quer tirar de nós a impureza, né? As rugas, e nos transformar em uma igreja gloriosa, né? Então, a gente tem que pedir ao Senhor essa transformação. Você do YouTuber, não se canse de pedir a Deus o verdadeiro arrependimento. Paulo diz lá no livro de Romanos que a bondade gera em nós arrependimento. Então, arrependimento é a nossa maior necessidade. E a gente tem que pedir a Deus um verdadeiro arrependimento. Perfeito, pastor. Que coisa bonita. Gente, a nossa próxima festa tem a ver com as primícias. Pastor, a festa das primícias era algo muito interessante, porque a festa das primícias era exatamente você trazer ao santuário, você trazer diante do Senhor o molho das primícias, ou seja, você teria que trazer uma medida, um molho, um feixe das primícias da colheita da cevada. Pastor, o que representa essa festa? O que é que Deus estava querendo ensinar para o povo de Israel, que deveria levar um molho perante o Senhor para que sejais aceitos no dia imediato ao sábado, ou seja, o dia posterior, e o sacerdote moverá, seria exatamente a oferta movida, e no dia que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito, mais uma vez um cordeiro aí, pastor, de 1 ano, em holocausto. Pastor, o que representa essa festa das primícias e qual a importância dela, levando em consideração o antítipo? Olha, a festa das primícias, ela tem várias aplicações possíveis. Que uma delas, que eu acho bastante interessante, que às vezes passa despercebido, é que ela tem a ver com o reconhecimento e a gratidão. É um momento em que o povo vinha reconhecendo que havia recebido algo do Senhor e trazia uma parte disso ali para o Senhor. E também era o reconhecimento
de que Deus havia atuado de alguma maneira sobrenatural no povo, ou nas coisas naturais, e gerado algo de positivo, alguma riqueza que eles estavam ali trazendo ao Senhor. Eles tinham vários momentos como povo, que eles percebiam, que eles vinham, eles tinham oportunidade de se manifestar gratos a Deus por receber algo. E todas essas festas, elas traziam vários tipos do que Deus estaria para fazer no futuro, mas já está fazendo. Sempre é assim em alguns aspectos da Bíblia. É agora, já, mas não ainda. E você vai perceber em cada um desses elementos que você tem trazido nesse estudo, sempre esse gancho, alguma coisa que estava ali, mas que representava algo lá na frente e que tem a ver com a nossa jornada cristã. Perfeito. As primícias e os pães asmos eram celebrados juntos com a Páscoa. Interessante. E no 14º dia, uma porção de cevada foi marcado para ser apresentada ao Senhor. Gente, olha os detalhes dessa festa. O pastor falou algo assim interessante que me chamou muita atenção, que era reconhecer a Deus como forma de fé, trazendo uma oferta. E essa festa era comemorada junto com a oferta de manjares. E a oferta de manjares era exatamente o que o pastor falou, né? Era uma oferta de gratidão, Queridos, agora, qual é a parte que nós podemos entender? Qual a tipologia dessa festa? Aí chega a parte mais importante, né? É interessante que essa festa era um tipo, que representava o antítipo. O antítipo sempre é maior do que o tipo. O tipo representava e simbolizava a ressurreição de Jesus, pastor. Coisa interessante, né? Porque a Bíblia diz que ele é a primícia dos que dormem. 1 Coríntios 15, 20. Representa também, pastor, de acordo com Mateus 27, 52, a ressurreição de um grupo de pessoas que ressuscitaram quando Jesus, né, morreu por nós pecadores. É como se Cristo, nessa festa, estivesse dizendo o seguinte: olha, nós vamos apresentar aqui apenas uma porção da grande ressurreição que ocorrerá quando o Filho do Homem voltar. Pastor, que detalhes, né? Que coisa interessante essa festa, né, pastor? Você sabe que um pouco antes de nós estarmos aqui, eu estava assistindo uma youtuber que mora em Jerusalém, que tem o nome da minha esposa também, Aline, e ela estava mostrando os locais, e eu, inclusive, já estive lá. Eu estive no túmulo de Gordon, onde se acredita, o túmulo do Jardim, onde se acredita que pode ser possível que tenha sido o túmulo verdadeiro, onde Jesus foi sepultado. E uma coisa que me chamou a atenção, quando eu entrei no túmulo, atrás de mim tinha a porta que fecha ali. Às vezes, quando termina ali o dia, eles fecham à noite e depois abrem no dia seguinte. E nessa porta tinha uma placa com os dizeres bíblicos: ele não está aqui, porque ressuscitou. E aquilo me encheu assim, me impactou, porque você vai, é o único lugar onde você vai, o único túmulo onde você vai procurar alguém que não está ali, não é? Então, como a primícia dos que dormem, Deus fez em Cristo o grande exemplo do que vai acontecer conosco, daqueles que a morte os alcançar, né? Ele é o primeiro daqueles que vêm, ele é o puxador da fila, né? Ele é quem lidera o povo na vida e mesmo com a morte, né? E a aqueles morte que hoje morreram. em dia... Isso. Perdão, pastor, continue. Não, e você falando da morte hoje em dia, ela ronda, devido né, a esse contexto, né, pastor, que nós estamos vivendo, isso, né? Aqui no Brasil já foi 419 mil mortos, pastor, com essa pandemia, né? No mundo inteiro, quase 3 no milhões. mundo inteiro. Não Exato. É? E essa semana, mensagem de esperança, né, pastor? Exatamente. Essa semana mesmo, perdi 2 pessoas queridas, próximas a mim, não familiares, mas colegas de ministério que estudaram comigo, por conta dessa pandemia, e é lamentável. Mas nós temos algo, né, que essa
tipologia nos lembra, que é a esperança que nós temos em Cristo, né? Amém. Algumas pessoas podem se desesperar, mas nós não. Nós temos a convicção de que a morte é apenas uma longa pausa, mas ela é uma pausa, né? Ela é uma pausa. Nós vamos nos encontrar novamente. E como primícia dos que dormem, Jesus provou que ele tem poder sobre esse elemento que nos desafia, que é a morte. E como diz aquele velho ditado, ri melhor quem ri por último. E nós vamos ir por último com relação à morte. E até tem esse elemento no Apocalipse. Onde está a morte? O seu aguilhão. Então, essa é a nossa esperança. É até uma forma irônica, né, pastor? A Bíblia tem certas ironias, né? Tem várias, né? Em vários momentos, assim, Deus deixa claro assim, ó, filho, você está atribulado, você está chateado, você está nervoso, não há justiça nesse mundo que você anda, as coisas não estão caminhando, corrupção para lá e para cá, fica tranquilo que o último a sorrir vai ser você e eu farei justiça. E, inclusive, num trecho, Deus ainda diz, né, minha é a vingança, quem vai resolver sou eu, fique tranquilo. E quando Deus se dispõe a resolver algo, né, ai de quem tentar desafiá-lo, né? Amém, que coisa linda. Você do YouTube aí que está assistindo essa programação, a morte não é o fim, nós temos esperança, e a esperança está na ressurreição de Jesus, e se ele ressuscitou, certamente aqueles que descem à sepultura ressuscitarão. E essa é a nossa bendita esperança, Tito 2,13 fala sobre isso. Paulo diz em 1 Coríntios que se não existe ressurreição, vã é a nossa fé. Meus amigos, que coisa maravilhosa, né? Essa festa acontecia no 15º dia. O cordeiro foi imolado no 14º. Isso quer dizer que Jesus foi ressuscitado no domingo. Foi exatamente onde se comemorava essa festa, representando Jesus, não é? Como a primícia daqueles que dormem, ou seja, não no sentido cronológico, mas no sentido de importância. Jesus é a nossa ressurreição, Jesus é a nossa vida, e esse grupo de pessoas que foi ressuscitado em Mateus 7:51 é a garantia disso. E lá em Efésios, capítulo 4, versículo 8, pastor, a Bíblia, Paulo disse que eles foram levados como troféus, né? Que coisa linda. Ou seja, Deus está dizendo o seguinte, eu provo tanto que eu tenho poder sobre a morte, que o meu sacrifício, né, vou levar esses como primícia, vou levar esses como garantia, vou levar esses para simbolizar um número maior. Louvado seja Deus. Amém por isso. Gente, chegamos à nossa quarta festa, pastor. A festa do Pentecoste. A festa do Pentecoste era comemorado 7 semanas depois da primícia e 50 dias depois da Páscoa. Pastor, o que representa essa festa? Qual o significado dela, não é? O Pentecoste, ele apontava para o que exatamente? O Pentecoste é um momento maravilhoso onde Deus se manifesta de maneira assombrosa. Quando Deus agiu no seu povo e mostrou, né, o que ele pode fazer através de nós. Isso no contexto já da aplicação. Agora, eu não estou vendo, Rômulo, aí o seu PowerPoint. Eu acho que ele saiu um pouco do ar, pastor, mas aí está aparecendo. Isso. Perdão, pastor. Agora sim. Então, como ele apontava, obviamente, né, para esse momento da chegada, vinda do Espírito, é interessante que havia 50 dias, né, que separavam uma coisa da outra, uma festa da outra. E é interessante como Jesus, ao dar a orientação final, né, o pessoal, ok, você vai, mas e aí? Você vai voltar aqui daqui a pouco? Como é que vai ficar esse negócio? A gente espera aqui, a gente volta para Jerusalém, a gente faz o quê? Né? Jesus falou, vocês vão voltar e vocês vão aguardar a promessa. Vocês vão aguardar a promessa. Só faltou Jesus falar, vocês vão voltar, vocês vão aguardar o dia do Pentecoste. Entendeu? Mas ele falou, vocês vão aguardar a promessa, aguarda a promessa do meu Pai. E eles usaram esse período de maneira muito feliz, que foi
para clamar, para orar e para pedir a Deus humildemente que os transformasse, que os preparasse para os desafios que viriam a seguir. Então, o Pentecoste mostrou, primeiro, que Deus cumpre aquilo que ele promete. Segundo, que quando quando nós damos a oportunidade de Deus nos usar, ele fará isso de maneira poderosa sempre. E quando nós nos unimos como corpo de Cristo, deixando de lado pequenas diferenças e coisas que não interessam, para nos render completamente como um corpo ao serviço do Senhor, coisas maravilhosas podem acontecer, e sabemos que nós teremos ainda um novo Pentecoste antes do final. Tempo do fim já estamos, né? Antes do final mesmo, teremos um novo momento desse com a chuva serôdia. Perfeito, pastor. Você já está indo para o apelo. Estou gostando de ver. Meu pastor, é interessante que dessas 7 festas, tem uma curiosidade aqui, você do YouTube pode até acompanhar conosco. De acordo com Deuteronômio 16 ao 17, das 7 festas, havia 3, pastor, que era obrigado a pessoa a ir para o templo, né? Ou seja, porque às vezes o judeu estava distante ali do templo, e então havia 3 festas que ele não podia faltar. O Pentecoste era uma delas. A outra seria o Pães Asmos e o Tabernáculo, que depois a gente vai estudar sobre o Tabernáculo. Então, a Bíblia diz que Jesus, ele falou sobre o derramamento do Espírito Santo, e essa festa é exatamente uma tipologia do derramamento do Espírito Santo. Então, Jesus disse que eles não deveriam sair de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, Lucas, capítulo 24, e eles estavam unânimes no templo, pastor. Eles estavam ali preparados para receber essa bênção do Espírito Santo que se manifestou na festa do Pentecoste. Pastor, para a gente entender essa festa, nós temos que entender como os discípulos viveram antes de receber o Espírito Santo. E eu gostaria de deixar esse pensamento aí para a gente poder receber a segunda parte dessa promessa. O pastor falou da chuva temporã e da chuva serôdia. Você do YouTube, preste atenção. Lá em Israel, caía chuva em 2 momentos. Era exatamente na primavera e no outono. Então, de acordo com as profecias de Joel, capítulo 2, caiu uma parte dessa chuva, que é a chuva temporã, no Pentecoste, 50 dias depois da Páscoa e 7 semanas depois da festa das primícias, mas haveria uma segunda chuva, a chuva serôdia. Olha o que foi que Deus fez através dos discípulos pela chuva temporã. Olha as maravilhas de Deus. Atos 2:41. Quase 3.000 pessoas aceitaram a Cristo, se batizaram. Atos 4:4. Quase 5.000. Coisa impressionante, pastor. Atos 16:5. E crescia em número e cada dia. A Bíblia diz que a mão de Deus era com os apóstolos. Atos 11:21. A Bíblia diz que Pedro não tinha ouro nem prata, mas o que ele tinha, ele ofereceu. A Bíblia fala que a sombra de Pedro, gente, isso aqui é impressionante, pastor. Atos 5:15, acompanha comigo aí na Bíblia. A sombra de Pedro, as pessoas colocavam-se os enfermos, e a sombra de Pedro, ao tocar nesses enfermos, eles ficavam curados. Os aventais de Paulo, pastor, é levado para curar. Quando esses aventais, essas roupas de Paulo tocavam nos enfermos, ele ficava curado. Queridos, isso daqui não é mito, isso daqui é fato, isso aqui é histórico. Se essa primeira fase da chuva ocasionou isso aqui, imagine a segunda, né, pastor? Que promessa para os nossos dias, pastor. Você sabe um detalhe interessante. Quando você vai a esses lugares, você percebe rapidamente um detalhe interessante. Aqui na Holanda, por exemplo, você tem as 4 estações num dia. Eu até semana passada, 2 semanas atrás, eu até brinquei com alguns colegas aqui, porque parecia que tinha uma criança brincando em alguns botões do tempo. Porque fazia sol, depois vinha granizo, depois vinha chuva, depois vinha sol, depois vinha chuva, depois vinha granizo. No mesmo dia. Inclusive, eu tenho filmado isso. Mas lá no deserto, você tem o verão, que é escaldante. Eu cheguei a pegar 52 graus no deserto. Passei com 48 ali em Massada, mas no Sinai foi 52. Você não sua. E é nesse momento onde está quente, onde está seco, onde está difícil, onde as pessoas passam o pior momento
é que Deus está preparando o melhor. Porque é no momento do calor que tanto o mar quanto o lago ali, o mar de Genezaré, que é o mar da Galileia, etc e tal, ele evapora, obviamente, e ele começa a fazer formações de nuvens. Porque você não tem nuvem no deserto, porque não tem água. Aí você tem algumas formações de nuvens, e quando você tem essas formações de nuvens, que é no outono, é que vem a chuva mesmo pesada, que é ela que prepara para trazer alimento e para prover algo maravilhoso para o povo, e algo necessário. Então, é nesse momento que nós estamos, o momento mais difícil, encaminhando para no limiar do tempo do fim, é que Deus está preparando um desfecho final maravilhoso que virá em breve com a chuva serúdia. Amém. Pastor, as características centrais dessa festa é que era um momento em que a pessoa era obrigada a ir para Jerusalém, por isso que lá em Atos capítulo 2 havia pessoas ali de várias localidades, aproximadamente quase 20 pessoas, ou um pouco menos que isso, ou mais, pessoas ali de línguas diferentes, o contexto religioso ali bem propício para a manifestação do Espírito Santo. E o que me chama a atenção é os detalhes, pastor. Levítico 23:17 diz que você teria que trazer uma oferta movida, e aí seria uma oferta de 2 pães. Só que, contrário dos pães asmos, pastor, esses pães aqui tinham fermento. Interessante, né? Porque o fermento, dentro de um contexto, ele representa uma coisa, e dentro de outro contexto, representa outro. Ou seja, esses 2 pães aqui, eu fui pesquisar aqui, e algumas pessoas entendem que seria o povo de Israel e os gentios. Agora, um só povo, né? Como Paulo diz lá, a igreja de Deus. E também representa esses 2 pães, pastor, a chuva na sua fase temporã e a chuva na sua fase serôdia. E por que com fermento, pastor? Eu fui para Mateus 13:33, você do YouTube acompanha com a gente. Mateus 13:33 diz que o reino dos céus é como fermento, né? Então o fermento, pastor, ele tem aqui um lado positivo, aonde ele serve para com que a massa cresça, o reino cresça, a palavra seja o quê? Pregada. Queridos, nós temos que receber de Deus essa chuva, e de acordo com a Bíblia, a profecia de Joel, ela tem 2 cumprimentos. A Bíblia, pastor, é tão clara sobre isso. Deuteronômio 11:14 diz que o Espírito é comparado à chuva, que é dado na temporã e na serôdia. E o apelo que eu quero fazer, meu amado, a mim e a você, é exatamente o que Zacarias falou no capítulo 10, versículo 1, pastor. Pedi ao Senhor chuva no tempo, a chuva serôdia. Sim, ao Senhor que faz relâmpagos, e lhes dará chuva abundante a cada erva do campo. Pastor, aqui é o Ceará. Tem regiões aqui no Ceará que é difícil chover. Então, nós sabemos exatamente a importância da chuva, viu, pastor? Exatamente, é o que eu falei. Às vezes, quem está na região árida sabe muito bem a importância, o simbolismo que a chuva tem. A chuva é vida em lugares assim, né? E Deus quer trazer vida a pessoas que estão áridas, como alguns dos territórios que nós conhecemos, ou como lá em Israel, através dessa chuva. E é interessante, né, que Deus vai nos usar para canalizar essa água toda até essa água de bênçãos, né? Essa água da vida que é Cristo Jesus a essas pessoas. Interessante que ele poderia fazer isso de outras maneiras, mas ele vai usar a mim. Quem sou eu? Mas ele vai usar a mim e vai usar você para trazer vida e esperança a essas pessoas por meio de Cristo. E isso é uma grande bênção. E eu espero que nós tenhamos a mesma atitude dos discípulos, né? Deixando de lado toda a diferença, toda a agitação, toda a discórdia, abramos o nosso coração de forma honesta e sincera, para que Deus nos transforme, nos molde e nos capacite e prepare para esse desfecho final. O Senhor está vindo, e todas essas festas que foram apresentadas, elas tinham esse objetivo, de mostrar que Deus está no controle da história, de que Deus caminha com o plano, de que Deus mantém o seu povo e que Deus vai prover todo o suficiente para que possamos celebrar a vitória
da liberdade em Cristo. Amém. Que coisa linda. Olha aí, meu amigo, você do YouTube que está conosco até agora. Páscoa, Pães Asmos, Primícia, Pentecoste. Tudo tinha o seu tempo, o seu dia e o seu mês. Eu gostaria de fazer um apelo ao seu coração. Eu gostaria de exortar a mim e a você a levar a sério a verdadeira fé. Em seguida, eu vou pedir para o nosso querido pastor fazer uma oração. Mas antes do pastor orar, eu quero que você veja, que você analise a você mesmo e veja que antes que você pecasse, Deus havia separado um cordeiro. Esse cordeiro foi morto pelo meu e pelo seu pecado. Esse cordeiro ressuscitou e esse cordeiro tem poder sobre a morte. Esse cordeiro é a primícia dos que dormem e ele deu dons aos homens quando foi glorificado lá no céu, de acordo com Apocalipse capítulo 4, versículo 4 e versículo 5. Mas o céu não será o céu se você não fazer parte. A glória não será eterna se você não estiver lá. A maior decisão que eu e você temos que tomar é dizer sim para Jesus. Se você ainda não é batizado e gostaria de passar por essa experiência, no último sábado desse mês vamos ter um lindo batismo. Coloque o seu contato aí, eu quero ligar para você, eu quero lhe atender e eu quero lhe acolher. E tenho certeza que você será amado na nossa igreja, que você é amado por Cristo e tenha certeza absoluta, Jesus ficará satisfeito com a sua decisão. Meu amigo, deixa eu falar agora o seu coração em nome de Jesus. Deus tem promessas maravilhosas para você. Deus decidiu na pessoa do Filho reconciliar o mundo, mas nada de que Deus possa fazer, se você não aceitar, é relevante. Em nome de Jesus, abra o seu coração. Cristo está a te chamar. Cristo está agora nos Santos dos Santos. No próximo sábado nós vamos estudar exatamente essa festa. Cristo agora começou o seu ministério. Há 177 anos ele está intercedendo por mim e por você. Amigo, não adie sua decisão. Nós sabemos que nós estamos em guerra. Perdemos muitas pessoas, pastor, aqui no Ceará, para esse vírus tão terríveis. Já foi mais de 18 mil pessoas que morreram. E a questão não é morrer, a questão é morrer de qualquer jeito. Eu gostaria que você recebesse a graça e chegasse confiantemente, porque ainda há graça, ainda há tempo oportuno de eu abrir o seu coração. Peça ao Senhor para fazer uma cirurgia, como falou o pastor Tiago, para tirar de nós a impureza, a maldade, tirar de nosso coração a hipocrisia, o fingimento, e entregarmos verdadeiramente aos pés do Senhor. Se esse é seu desejo, em nome de Jesus, feche os seus olhos e o nosso querido pastor vai orar por mim e por você. Oremos. Querido bondoso Pai, obrigado pela alegria de conhecer, de aprender e de crescer no conhecimento de aspectos que ocorreram no passado, mas que ainda têm uma aplicação para nós nesse momento, e sempre centrado na pessoa de Cristo Jesus. É em Cristo que encontramos vida, liberdade, é em Cristo que encontramos esperança. É em Cristo que encontramos a certeza de que esta vida não é o fim. Que nós temos algo que está preparado para nós em Cristo em breve no futuro. E que logo, logo a morte, a tristeza e a dor não mais existirão. Mas é claro, Senhor, que para ter acesso a todas as bênçãos espirituais que é em Cristo Jesus, precisamos render a Ele o nosso coração. E nesse momento nós fazemos isso, colocando em Tuas mãos a nossa vida, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos transforme, nos molde, nos purifique, retire de nós e controle em nós toda a maldade, toda a tendência para o mal. E assim, Senhor, a cada passo, a cada dia, que possamos estar ligados a Ti. Uma vez assim, que o Senhor nos molde, nos transforme, nos dê a vitória. Primeiro sobre nós mesmos e segundo sobre essa vida. Porque o Senhor vem como um vencedor para levar o seu povo para a vitória final, para um lugar onde o mal já não existirá
e onde as lágrimas não existirão também. O Senhor nos enxugará a todas, porque ali nos trará a resposta, nos trará de volta os nossos queridos que amamos e que também confiaram em Ti. Ser, Senhor, com cada um dos que estão nos assistindo nesse momento, e que eles tenham a certeza do abraço do Senhor Jesus Cristo nesse momento, e que eles caminhem para perto do Senhor, e que firmem a sua decisão hoje, de ter a sua vida completamente colocada nas mãos de Cristo Jesus. Que o Senhor os abençoe e os guarde, e que o Senhor os guie até o final, como o Senhor prometeu, que estaria conosco todos os dias, até o fim. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, querido pastor. Muito boa a sua participação. Querido Saulo, considerações aí, alguma pergunta no chat? Achei você hoje mais tranquilo. Tem uma pergunta, sim. Professor Flávio, no momento que vocês estavam falando sobre Mateus, onde houveram pessoas que ressuscitaram juntamente com Cristo, ele quer saber o que aconteceu com essas pessoas. Se elas depois passaram pela experiência de morte novamente, depois de ter sido ressuscitada, se elas subiram ao céu por Cristo, o que é que vocês têm a dizer que vocês acham sobre essas pessoas? Posso responder? Por favor, pastor. Vou dar as ondas. Então, há vários caminhos. A Bíblia não dá essa informação direta, mas há algumas indicações, né? Uma delas tem a ver com os 24 anciãos, né? Há uma vertente que acredita que esse grupo que está lá são representantes de vários momentos da história do povo de Israel que foram suscitados naquela ocasião, naquele contexto, que serviram de testemunho, né? Porque essas ressurreições elas foram anotadas, foram registradas, não foram registrados os nomes, mas foi registrado o que aconteceu, houveram testemunhas disso, e depois acredita-se que eles podem ter sido transladados e se tornaram parte daquele grupo que está ali descrito no Apocalipse. Outros, talvez, como é o caso de Lázaro, permaneceu ali e depois teve a morte definitiva. É porque nós tendemos a ver a morte como algo final. Na nossa mentalidade, né? Quando a gente perde alguém, a gente vê aquilo como um fim. Mas na perspectiva bíblica, a morte é apenas uma pausa, porque a morte para Deus não é nada. Muito bom. Perfeito, pastor. Que coisa bacana, né? E, pastor, é só interessante, assim, fazer uma aplicação, algo muito interessante que o pastor falou, é que para ir para o céu, você tem que ser ressuscitado. Ninguém vai para o céu depois que morre, não é? A Bíblia diz que para ir para o céu, você tem que ser ressuscitado. Então, essa ideia de que a pessoa vai para o céu depois que morre, não é bíblica, né? A Bíblia diz que só com a ressurreição é que você vai ao céu. E esse número de pessoas que foram ao céu é um grande mistério, né, pastor? Porque a Bíblia não diz exatamente quem foi, não é? Então, é fato que é um mistério, né? Essa ideia de que são os 24 anciões de Apocalipse 5, versículo 3 e 4, é uma ideia muito aceita, né? Então, se nós temos um grupo de pessoas lá no céu, isso é muito bom, porque nós temos a certeza de que o céu é para nós. Amém. É interessante, Rômulo, o seguinte: algumas pessoas, né, que têm a crença que é baseada no conceito grego de separação entre corpo e uma outra entidade inteligente que seria o espírito, quando na verdade, biblicamente falando, o termo espírito ele tem a ver com o dom da vida e não com uma entidade inteligente que sai por aí. Quando você entende bem o conceito de como Deus fez, não é como as pessoas criam, né? As pessoas criam no tempo de Cristo da forma como criam, porque os gregos tinham uma influência enorme na cultura, né? Como nós aqui aí no Brasil temos muito algumas crenças vinculadas ao conjunto da Igreja Católica,
né? Temos muitas crenças vinculadas a isso, que também vem do conceito grego. Mas, biblicamente falando, o que nós temos, está lá no livro de Jó, o Espírito de Deus me dá o Espírito, o sopro do Senhor me dá vida. O Espírito do Senhor me dá vida. Então, ele associa ao sopro, o Espírito que temos ao dom da vida. Essa é uma ligação bem direta ali que fica muito clara. E em nenhum momento, até o período cristão, se entende duas coisas separadas, né? Então, não tem como a pessoa estar lá e depois Jesus fala, olha, ô Rômulo, você morreu, veio para cá, está aqui com a gente, mas olha, é o seguinte, eu tenho que voltar e eu cometi um erro. Eu falei que eu ia ressuscitar o pessoal antes de trazer para cá. Então, você faz o seguinte, você volta para lá, eu vou lhe pegar e já lhe trago de volta. Então, assim, não encaixa, sabe? Uma coisa que é maravilhosa na palavra de Deus é que ela encaixa, são pecinhas que encaixam umas nas outras até dar o quadro geral, como um quebra-cabeça que depois forma uma imagem maravilhosa e bonita. Então, assim é a mesma coisa. Eu que fui espiritualista por muito tempo, até os meus 14 anos, minha família toda é espiritualista, entendo muito bem esse conceito, que foi o conceito que eu aprendi e foi o que mais me chamou a atenção quando eu estudei a Bíblia pela primeira vez, que quando morremos, vamos ao pó, e ali permanecemos, e o dom da vida é removido, Deus me deu, agora ele remove, é como a luz que apaga e acende, é um dom, e uma vez que Jesus vier, ele vai cumprir o que ele prometeu, ele vai restaurar o meu corpo, e ali vai me dar o dom de vida novamente, com a minha consciência, e aí vamos com ele, aí sim, para a recompensa final. É assim que a Bíblia descreve esse aspecto, e está muito claro em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Perfeito. Muito Querido obrigado. Saulo, é interessante, só para finalizar essa pergunta, olha que uma coisa puxa a outra, né, pastor? Que essa ideia de que a pessoa vai para o céu após a morte é uma falsa esperança, né? Porque a Bíblia diz em Hebreus 9, 27, que ao homem basta morrer uma só vez e depois disso no juízo. Então, assim, existe essa falsa esperança. E nós que conhecemos a Bíblia, nós sabemos o estado dos mortos. De acordo com Eclesiastes 9:6, os mortos não sabem de coisa nenhuma. E a recompensa do justo é quando Jesus voltar. Mas, segundo Pedro, diz que é quando vier o Supremo Pastor, não é? Deus seja louvado por essa bendita esperança. Querido Saulo. E as soluções de Deus são muito melhores do que o que a gente imagina. Porque essa criação de que que a pessoa quando morre aí fica por ali e olha, não fale assim que fulano se tá vendo, ele vai ficar triste, etc e tal, isso é uma criação, porque o plano de Deus é muito melhor. Você morre, assim, não tem ciência de nada do que acontece, e a próxima coisa que você vai ver é na ressurreição, com o destino que você foi declarado no juízo. Aqueles que são para a vida, aqueles que são para o juízo final, para o juízo final. Então, é isso, né? E eu, honestamente, creio que essa solução é maravilhosa, porque eu termino a minha um histórico, às vezes, de dor e sofrimento nessa vida, com a doença, que depois vem a morte, e a próxima coisa que eu vou ver é o meu Senhor Jesus Cristo me chamando, me chamando para ter um encontro com ele nos ares, e como diz Paulo, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, está feito. Eu prefiro o plano de Deus descrito na palavra do que invenções que circularam ao longo dos séculos, mas não tem base escriturística. Amém. Amém. Deus seja louvado. Meus queridos, muito obrigado. Peço primeiro pedir desculpa tanto ao pastor Tiago quanto ao público lá do YouTube. A gente teve alguns problemas técnicos no áudio no começo, com o link que mudou. A gente mudou o sistema hoje, estamos trabalhando com um sistema que é mais dinâmico, que a interação fica melhor para os apresentadores e eu acho que para vocês também. Foi o preço que se paga por ser o primeiro. Então, peço desculpa tanto às pessoas em casa quanto ao Tiago.
mas foi muito bom, agradeço, Tiago. 18h25 no Brasil, 23h25 na Holanda. Então tá. São 11, quase 11h30 da noite aqui na Holanda. Obrigado. Pastor Ney estava no chat acompanhando, mandou um grande abraço para o Tiago, minha irmã Tayane também mandou um abraço para o Tiago, tá? Um abração para todos, queridos, e espero vocês por aqui, né? Saiba que às vezes é muito mais barato vir viajar e vir para cá do que viajar em alguns lugares do Brasil, viu? E é maravilhoso, e a gente fica muito feliz de receber nossos queridos, nossos amigos aqui, porque aqui a comunidade é calorosa, mas é pequena, então quando vem mais um, é uma alegria. E aqui nós temos 2 congregações em 2 cidades importantes, são praticamente mais ou menos uns 70 membros, né, em conjunto nas 2, e será um grande prazer sempre. Se alguém quiser vir para cá, Amsterdã e Roterdã estão à disposição. Deus abençoe. Amém. Até mais, meu pessoal. Até sábado que vem, com o pastor Gilberto Tais, da Central de Fortaleza, nos acompanhando aí no 5º episódio. Amém. Deus abençoe. Okay. Obrigado, e como pastor se Thiago. diz, Obrigado, Saulo. Obrigado, Rômulo, aí também. Como se diz aqui em holandês, tot ziens. Até mais. Até mais.